Feliz sábado, igreja. Quem está feliz, diga amém. Quem está com calor, diga eu. Quem já está com fome, diga eu também. O almoço em casa está garantido? O que vai ter para almoçar lá hoje? O quê? Nem te conto. Estrogonofe? Chuchu? Aonde vai ter chuchu, gente? Chuchu é bom. Eu amo chuchu. Neste momento nós vamos juntos nos alimentar da palavra de Deus. Mas a gente pode brincar um pouquinho, não é verdade? Você é crente feliz ou você é crente triste? Eu sou um crente muito feliz. Tenho motivos para andar feliz. Quando eu lembro dos meus problemas, e eu tenho bastante, eu me lembro junto que eu tenho um Salvador. Quando eu lembro das minhas dificuldades, e eu tenho muitas, eu lembro que eu não estou sozinho. Quando eu passo pelo vale, passo pela prova, e às vezes me pergunto, e agora, como que eu vou resolver isso? Já aconteceu com você? Diante de um problema que você não sabe como vai ser resolvido, e agora, como que eu vou resolver isso? Sabe o que eu faço? Eu olho para cima e me lembro de uma promessa bíblica. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu? E da onde vai vir o meu socorro, irmãos? Do Senhor. Ele fez os céus e a terra, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nessa manhã, sinta o Senhor presente do seu lado. Se for possível, sinta o abraço dEle. E deixe Ele te dizer mais uma vez, filha, filho, você é o motivo do meu amor. Nada que aconteça na sua vida acontece sem a minha autorização, sem a minha permissão. Eu sou o seu Deus. Eu tenho cuidado de você. Você nunca esteve só e nunca estará, porque eu sou o teu Deus. Pega a tua mão, coloca ela sobre o teu coração, fecha os seus olhos. Senhor, nós entramos na sua presença agradecidos pela salvação que há em Cristo Jesus. Nós entramos na sua presença agradecidos porque sabemos que não estamos sozinhos. E nesta manhã, Senhor, nós queremos te dar a maior de todas as ofertas. Todos nós aqui estamos com os olhos fechados, com a mão sobre o coração. E neste momento nós queremos entregar o nosso coração nas tuas mãos. A nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos, as nossas vontades, a nossa família, os nossos amados, tudo que temos e tudo que somos, entregamos nas tuas mãos e clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Se faça em nossa vida segundo a tua vontade. Conduza, Senhor, os nossos passos. E neste momento agora que nós vamos abrir a tua palavra, fala com o teu povo. Lembra-nos do teu amor e da tua salvação em nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você entregou o coração para Jesus hoje mais uma vez, diga amém. Amém. Deus seja louvado. Abra sua Bíblia comigo. Lá no profeta do Velho Testamento, o título do sermão é Deus Falou. O profeta em que você vai abrir a sua Bíblia é Ezequiel. O capítulo é o 44. Eu vou pedir para a equipe do som me ajudar. Antes de fazer a leitura bíblica, eu quero mostrar umas fotos para vocês. Não dá para ver muito bem, né? A imagem não está tão boa. Tem mais alguma luz que vocês... Obrigado. O que vocês estão vendo? Uma muralha? Alguém tem um palpite de onde fica essa muralha? Uma muralha antiga? Alguém falou Israel? É em Israel mesmo. Passa próximo, um pouco mais de perto. Vocês percebem que tem alguma coisa com essa muralha? Antes dela ser só uma muralha, ela era outra coisa? Dá para perceber isso? O que ela era antes de ser uma muralha? Ela era um portão, tinha uma passagem ali. Queridos, aquela ali é conhecida como a Porta Oriental de Jerusalém. Ela também é conhecida como a Porta Formosa.
E ela também é chamada hoje de Porta Dourada. Aí você deve estar pensando assim, puxa, eu vim na igreja para ouvir falar de Deus, por que o pastor está com esse negócio de porta, de muralha velha? Se você reparar bem ali, olha, dá uma reparada. O que além da porta estar fechada, o que tem construído no pé daquela porta? Dá para enxergar? Aqui assim tudo, ó. Você consegue ter uma ideia do que é isso aqui tudo? Essa parte de baixo? O quê? Alguém acertou? Quem falou? É um cemitério. Alguém falou, não teve alguém que falou? Eu não sei quem falou. Foi você? Está com os olhos bons, hein? É um cemitério. Por que colocaram um cemitério ali? Tem motivos especiais para isso. Passa o próximo. Bonito, né, irmãos? É um mausoléu, mas é um mausoléu bonito. Passa o próximo. Ó, tem até flor, a flor do cemitério, olha. Colocaram vários corpos ali eles enterram os muçulmanos. O que tem logo atrás da muralha? Está ali o Domo da Rocha. Conhecem o Domo da Rocha? Já viram, já, né? Quem aqui já viu na televisão, em algum lugar, também já tinha visto. O que é o Domo da Rocha, irmãos? O Domo da Rocha... Passa o próximo slide que vai mostrar por dentro. Ó, bonito, né? É ouro. Parece que nessa parte de cima tem quase 100 quilos de ouro nessa parte. E quando o sol bate ali, é um brilho muito bonito. Isso é o que tem dentro. Para aí nessa imagem, não precisa passar mais, tá bom, Denis? Isso é o que tem dentro do Domo da Rocha. É uma rocha. Que rocha é essa? Essa é a rocha que fica no mesmo lugar onde Isaac foi ser morto, oferecido como sacrifício. O que tem no lugar onde tem esse Domo da Rocha? É o mesmo lugar onde estava construído o templo de Jerusalém. O templo ficava exatamente nesse lugar aí. E que porta é aquela, queridos, que eu mostrei para vocês no início? Aquela porta é a porta que Jesus usou para entrar na cidade naquele domingo de Páscoa. Não, um domingo antes da Páscoa. Lembra o domingo de Ramos? Agora sim, passa o último slide, Denis, por favor. Bíblia aberta. Vamos lá, porque o Antônio, quando me entregou o púlpito aqui, ele disse assim para mim, olha... Eu ri, viu, Antônio? Você comentou, eu ri. Ele falou assim, pastor, depois da mensagem musical, você levanta e prega. Mas aí vamos ver o que você vai conseguir fazer com tão pouco tempo que lhe deixaram. Antônio, está tudo tranquilo. Hoje eu saí da minha casa preocupado. Sabe quando você não está se sentindo bem? Esse calor tem me feito muito mal. Não sei se tem feito mal para mais alguém. E eu disse para Deus assim, Senhor, hoje eu vou pregar um sermão bem curto. Esse é o objetivo de hoje. Então, é possível que o Guilherme ainda cante uma música no final, Guilherme. Se você estiver me ouvindo, deixe uma preparada que é possível que você ainda vai cantar uma música no final. Bíblia aberta, queridos, vamos ler juntos? Eu quero a sua companhia para nós descobrirmos uma coisa maravilhosa na Bíblia, que estava assim escondida, e eu fiquei maravilhado quando li essa mensagem. Deus me deu esse sermão ontem. Eu estava a semana toda orando para saber o que eu pregaria, não sabia o que eu pregaria, e ontem à noite Deus me deu esse sermão. E é um sermão que eu nunca preguei na vida, nunca ouvi ninguém pregando, nunca imaginei que pregaria. E o sermão de hoje, ele mostra que uma porta pode ser algo extremamente importante aos olhos de Deus. Me acompanhe na leitura a partir do verso 1. Ezequiel 44, verso 1. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário, que dá para o leste, que estava fechado. E o Senhor me disse, este portão permanecerá fechado, não deverá ser aberto, ninguém entrará por ele. Por que ninguém entrará por esse portão, queridos? Por que esse portão tem que ficar fechado? O Senhor mesmo responde, porque o Senhor
O Deus de Israel fez o quê? Entrou por ele. Por isso permanecerá fechado. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Queridos, que texto é esse? Esse texto de Ezequiel, escrito no ano 600 a.C., fala sobre esse portão. É o mesmo portão que havia nos dias de Jesus? Não, porque a gente sabe que reforma, mudança, tem uma constância de eventos acontecendo que vão transformando os lugares. Essa igreja aqui não é mais a mesma igreja de 26 anos atrás. Quantas mudanças aconteceram aqui? Esse piso não deve ser o único piso que essa igreja teve. A gente sabe que essa frente não é a única frente que essa igreja teve. Mas essa continua sendo a mesma igreja que alguns dos presentes ajudaram a fundar. Não é isso mesmo? Este portão estava aberto exatamente no mesmo lugar por onde passou Jesus no domingo, em que as pessoas gritavam, bendito aquele que vem em nome de Deus. As pessoas tiravam as suas túnicas, colocavam no chão, para que Jesus, montado no jumentinho branco, passasse por sobre. E enquanto Jesus vinha entrando ali com ramos de palmeiras, as pessoas gritavam, hosanas, 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 bendito aquele que vem em nome de Deus. Agora nós temos uma profecia datada do ano 600 a.C., em que o profeta diz que aquela porta seria fechada, que ninguém mais passaria por aquela porta. E qual o motivo para aquela porta ser fechada? Porque Deus entrou por aquela porta. Queridos, quem foi o Deus que entrou por aquela porta? Jesus. Então, a primeira lição que a gente tem para tirar aqui dessa mensagem simples. O Senhor Jesus é tão Deus quanto Deus o Pai. Essa é a primeira mensagem. O Senhor Jesus é o Deus encarnado entre os homens, que viveu nessa terra para realizar uma obra de salvação por mim e por você. Querem algumas curiosidades mais sobre esse portão? Me acompanha na leitura agora do capítulo 43, os versículos 1, 2 e 3. Olha o quanto Ezequiel falou desse portão, irmãos. Olha o que ele fala aqui, olha. Então o homem me levou ao portão que dá para o leste. E eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão era como o da visão que eu tive quando vim destruir a cidade, e como as visões que tive junto ao rio Quebar. Então caí com o rosto em terra. Novamente, olha, Deus entra por esse portão. O ministério de Cristo realizado na Galileia, a sua entrada triunfal quando ele desce o Monte das Oliveiras e entra na cidade pela Porta Formosa. Essa porta, queridos, dava direto no templo. Era o acesso mais próximo. Então, várias vezes essa porta foi usada. Vocês se lembram de Jesus chorando? Quando Jesus ele chora ao ver o templo? Foi ao entrar por aquela porta que ele chorava. Foi descendo ali o caminho do Monte das Oliveiras e entrando ali que ele chorava. Abra sua Bíblia comigo mais uma vez. Ezequiel 46, verso 12. Ezequiel 46, verso 12. Queridos, a porta está fechada, só que olha que interessante esse texto agora, olha. Quando o príncipe quiser oferecer um holocausto ou sacrifícios pacíficos como oferta voluntária ao Senhor, então o que vai acontecer? Lhe abrirão o portão que dá para o leste, e ele oferecerá o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como costumava fazer em qual dia da semana? No dia de sábado. E ele sairá, e o portão será fechado depois que ele sair. Não é interessante a gente estudar sobre um portão que hoje está fechado? Esse portão foi fechado a primeira vez no ano 820 da nossa era, pelos otomanos. Depois esse portão foi reaberto quando as cruzadas chegaram lá, reabriram o portão. Pouquinho tempo,
fecharam novamente e permanece fechado até hoje. Esse portão foi fechado por um motivo muito peculiar e curioso. Ele não só foi fechado, mas também construído um cemitério na base dele. Qual é o propósito disso? Eles queriam ter certeza de que o Messias não entraria por aquele portão. Porque na interpretação judaica, o Messias não nasceu ainda, certo? Na nossa visão, quem é o Messias? Jesus. Então, qual é o propósito aqui? Vamos colocar um cemitério, porque o Messias não vai poder pisar onde tem corpos enterrados. Vamos colocar concreto. O Messias não tem poder por esse concreto. Quanta solução estúpida para aquilo que não se resolve dessa forma, não é verdade? Aqui eu acho que tem uma lição para as nossas vidas. Nós somos especialistas em encontrar soluções desnecessárias para os nossos problemas, quando a solução vem só do Senhor. Quantas vezes eu e você, com as nossas mãos, tentamos resolver os nossos problemas, ao invés de perguntarmos para Deus como é que o problema devia ser resolvido? Irmãos, nós tivemos uma vigília esses dias maravilhosa, noite inteira. E uma mensagem que me impactou nessa vigília foi a importância de uma vida de jejum e oração. Não tem problema, queridos, que não seja resolvido com jejum e oração. Não tem dificuldade que não seja solucionada com jejum e oração. Eu sei que alguns aqui nessa manhã estão gastando o seu tempo, sua energia, seu esforço, indo atrás de muita coisa. E a gente vai atrás de muita coisa mesmo, e está tudo bem. Mas às vezes a gente vai atrás de tanta coisa, de tanta coisa, de tanta coisa, e nós não fazemos o que devíamos ter feito primeiro. Ter olhado para cima e ter reconhecido a presença do Senhor nas nossas vidas. Às vezes a gente vai, paga uma consulta médica cara para chuchu lá no final do mundo, e a gente pensa assim, esse médico vai resolver o meu problema. Queridos, se não for o Senhor, tudo é em vão. Com que você tem gastado o seu tempo e sua energia? Aonde você tem empreendido os seus esforços para resolver coisas que sozinho você não pode resolver? Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Ele está no centro, Ele é o primeiro? Ou você vai continuar dando soco em ponta de faca? O que acontece com quem dá soco em ponta de faca? Só se machuca, não resolve nada. Sabe, queridos, nós precisamos nos render, viu? Nós precisamos nos render. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos ter a certeza de que nós não estamos sozinhos. Nós precisamos entender que a nossa vida não é conduzida por nós mesmos. Nós precisamos compreender que só o Senhor é Deus. E só Ele tem poder sobre o nosso viver. Se você continuar com a sua vida na palma da sua mão, se você continuar com o seu coração na palma da sua mão e fazendo o seu melhor, se esforçando muito, e olha, labutando aqui, suando, trabalhando, se esgualepando, parabéns, é sua decisão. Mas tudo seria mais fácil se você simplesmente entregasse nas mãos do Senhor e confiasse no Senhor para guiar e conduzir a sua vida. Pastor, o que é isso? É uma mensagem que eu tenho que ficar bem tranquilo, sem fazer nada, porque Deus cuida de tudo? Não, em momento nenhum eu disse isso. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele de verdade, o mais Ele fará. Aquilo que está ao seu alcance, faça o que está ao seu alcance. Essa é a parte humana, essa é a parte nossa. Mas confia em Deus, querido. Às vezes a gente fica com Deus na ponta da língua, sabe? Falando, é Deus que me ajuda, é Deus que me abençoa. Mas você está aí todo esgolepado, sem ajuda nenhuma, sem bênção nenhuma. Você está vivendo uma vida toda esgolepada, sem oração suficiente, sem leitura da Bíblia suficiente. Você está vivendo uma vida sozinho, uma vida de desespero, uma vida de perdição dentro da igreja. Eu sei que vocês não são japoneses. Mas eu vou ter que dizer de novo. Abre seu olho. Abre seu olho. Queridos, o mundo veio com força. O mundo veio com força. A influência do mundo sobre mim, sobre você, é tão grande que a gente não consegue imaginar. A influência do mundo sobre as nossas famílias é tão grande e tão forte
que a gente não consegue imaginar. Abre teu olho. A Bíblia diz assim lá em Apocalipse 12 que o diabo foi lançado aqui para a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. E queridos, ele faz hora extra e ninguém paga para ele. O diabo faz hora extra e ninguém paga para ele. Por que ele faz hora extra? Porque ele já sabe que ele vai para o fogo, mas ele não quer ir. Quem que ele quer no fogo junto com ele? A resposta certa para essa pergunta é você. É você mesmo que está me ouvindo. O inimigo tem sonhos com você queimando do lado dele. Ele vai ficar feliz com você queimando do lado dele? Não, não é para ficar feliz não. É que ele já vai queimar mesmo, ele não quer queimar sozinho. Queridos, a máxima da vida, quem é ruim nunca é ruim sozinho. Quem é ruim sempre quer outro ruim junto. E quem é bom nunca é bom sozinho. E aí, o que você vai fazer? Como que você vai reagir? O mundo vai continuar te influenciando? Abre a Bíblia mais uma vez comigo. Ezequiel. Próximo texto agora. O 44 nós já lemos. O 48. Só um pouquinho, irmãos. Eu estou... Lê o 46 comigo antes do 48. É esse aqui que eu queria. Pronto, achei. Assim, 46, 1. Assim diz o Senhor, Deus, o portão do átrio interior que dá para o leste, é o mesmo portão, irmãos, e será fechado durante 6 dias de trabalho. Mas será aberto quando? E quando mais? Na festa da lua nova. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo do portão, permanecerá junto ao batente do portão. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos. Ele se prostrará no limiar do portão e sairá. Mas o portão será fechado até a tarde. O povo da terra adorará na entrada do mesmo portão, nos sábados e nas festas da lua nova, diante do Senhor. Aqui fala do holocausto que ele vai oferecer, mas eu quero terminar o último texto da Bíblia. Eu quero que você abra comigo em Zacarias. Zacarias é um dos profetas pequenos. Está na Bíblia, viu, irmãos? Se vocês tiverem dificuldade de achar, é que vocês estão lendo pouco a Bíblia. Quem achou, diga amém. Quem está na misericórdia, termina de achar aí. Zacarias 14, verso 3 e 4. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, de leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vamos fechar o sermão. É interessante notar que hoje os judeus têm medo de que o Messias venha. Não, os judeus não, os muçulmanos. Têm medo de que o Messias venha e entre por aquele portão. Para garantir, eles concretaram e colocaram um cemitério. Os judeus estão aguardando o Messias vir e entrar por aquele portão. Então existe lá em Jerusalém uma tensão muito grande com relação ao domo dessa rocha. Já ouviram, vocês devem ter ouvido falar recentemente, Israel conseguiu achar 5 vacas vermelhas, que estão lá em Sion, perto desse lugar também. Essas vacas, elas são usadas para consagrar um novo templo. Então o plano de Israel é construir
novo templo e voltar a realizar sacrifícios. Mas eu tenho profecias bíblicas que dizem que isso não aconteceria. Somando com isso tudo, eu tenho um texto bíblico agora dizendo que esse portão será aberto em 2 momentos especiais. Nos sábados e nas festas da lua nova. Vocês sabem o que significa esses sábados e festas das luas novas, irmãos? Números 28 explica direitinho. Mas você tem lá um texto bíblico em Colossenses 2,14, onde a Bíblia diz assim que o escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz. Lembra desse texto? Esse é um texto que os evangélicos usam muito para tentar mostrar para a gente que o sábado foi cravado na cruz. E lá diz assim que ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dias de sábado ou luas novas. Do que esse texto está falando? Esse texto está falando não é sobre o sábado, o 7º dia da semana. Ele está falando sobre o sábado cerimonial, que era o sábado em que 2 cordeiros tinham que ser mortos de manhã e 2 cordeiros sendo mortos no final do dia. Lá também diz que no dia da lua nova, quando era a lua nova? Era o primeiro sábado do mês. 2 cordeiros eram mortos no início do dia, 2 cordeiros mortos no final do dia. O que isso significa para a gente? Esse texto de Colossenses está dizendo que ninguém deve ser julgado pela morte de sacrifícios mais. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da nossa vida. Só que em contrapartida, o texto que eu li em Zacarias fala para a gente dessa restauração do mundo. Vocês sabem que os justos herdarão a terra, não é verdade? Aonde nós vamos passar a eternidade, irmãos? Vira um problemão esse assunto, né? Vira um problemão. Aonde nós vamos passar a eternidade? Aqui. E o nosso planeta vai ser o que do mundo todo? Vai ser o centro do mundo todo, do universo todo. Esse texto que eu acabei de ler para vocês de Zacarias fala que o Monte das Oliveiras vai ser fendido. Eu não tenho nessa sequência de texto bíblico esse verso. Mas nós sabemos que a Nova Jerusalém, a cidade onde nós vamos morar no céu, quando ela descer, ela vai estacionar aonde? No Monte das Oliveiras. Exatamente nesse mesmo lugar. Aí eu tenho lá em Isaías 66, versos 22 e 23, dizendo o quê? Assim como há de estar a vossa posteridade e o vosso nome na minha presença, também estarão os seus herdeiros, a sua descendência. E lá diz assim, será que de um sábado a outro, e de uma festa da lua nova a outra, virá toda o quê? Toda a carne adorar perante mim. Quem é que disse? Aí você diz, pastor, que salada de frutas que você fez. O que isso tudo significa? Agora eu termino o sermão, você vai entender. Tudo isso significa, queridos, que daqui muito pouco tempo, aquele que prometeu que viria, virá. Viveremos com ele 1000 anos nos céus, mas depois desse milênio nós desceremos aqui para a terra novamente. Habitaremos na terra. E será que de um sábado a outro, de uma festa da lua nova a outra, todos os moradores da nova terra transformada virão na presença do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade. Virão na presença do Senhor para estar na presença dEle e cultuar a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde você vai passar a sua eternidade? Você está decidido a adorar o Senhor por toda a eternidade, aos sábados e nas festas das luas novas? Você entende como um simples portão, não é só um portão, irmãos, só uma muralha? Você percebe como um simples portão fala muito sobre aquilo que o teu Deus diz para você? E eu termino o sermão agora, de fato, terminando dizendo assim: o que foi que Deus prometeu para você? O que foi que Deus prometeu para você? Se Ele cumpriu até o fechamento de uma porta,
Você acha que ele vai deixar de cumprir qualquer outra dessas coisas que ele te prometeu? Ele não disse que viria? Ele virá. Ele vem. Ele não disse que te amava, que te salvaria? Ele te ama, ele te salva. Tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua vida vai se cumprir, pelo simples fato de que Deus é Deus. Guilherme está por aí? Você vai cantar, Guilherme? O Guilherme vai cantar um louvor neste momento. Enquanto o Guilherme canta este último louvor, eu faço um apelo a você. Em oração, diga para Deus: Senhor, obrigado. Obrigado por cada promessa que o Senhor me fez. Eu queria que você pensasse nas promessas que Deus fez para você de forma coletiva e pensasse também nas promessas individuais que o teu Deus fez a você. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.